Olá pessoal, tudo bom? É o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2016. Então já estamos depois do ano novo. Não adianta eu dar bom ano novo para vocês porque já passou. Apesar de ser o primeiro livro que eu estou fazendo resenha em 2016, eu ainda tenho alguns, cerca de 8, 9 gravados do ano passado que eu ainda não coloquei no ar. Então vocês vão ver aí no decorrer dos dias muitos outros vídeos que foram gravados no ano passado. Na verdade não tem muito, como é resenha de livro, eu não faço resenha de livro lançamento, né? Eu faço resenha de livros que eu acho interessante, o que eu gosto. Então o fato de eles serem gravados num ano ou no outro, pouco importa, né? É meio que a ordem de postagem, eu vou escolhendo. Como é que eu faço esse critério de escolher a ordem de postagem dos vídeos? Eu procuro não postar livros muito semelhantes um na sequência do outro. Então, se hoje eu postei uma resenha de um livro de terror, eu vou procurar não postar outro no dia seguinte. Eu posto, sei lá, um romance normal, psicológico. Se eu tiver como fazer isso, eu posto um de ficção e um de não ficção. Depende, né? Então, eu procuro não colocar livros parecidos na sequência. E continuo a gente virou o ano, mas eu continuo na mesma pegada. Continuo colocando sempre livros sem repetir o autor. Eu não sei quanto tempo mais eu vou conseguir fazer isso, que vai chegar um momento que eu não vou ter mais livro na biblioteca que não seja de autor repetido, de autor que eu já fiz a resenha. Aí eu vou ter que começar a repetir. Obviamente que eu posso continuar, eu posso ficar comprando livros de autores que eu não tenho e lendo e fazendo resenha. Posso fazer isso talvez por anos. Mas a ideia não é essa, né? A ideia não é quantidade, é qualidade, né? Então eu não vou comprar livros. Tá acabando a minha coleção de autores, então eu vou comprar alguns livros de uns autores que eu não li só para colocar aqui. Se forem livros que não valem a pena, eu não vou fazer isso, porque é perda de tempo, tá? Então vamos lá. Começando já para 2016, eu achei que eu já tinha feito uma resenha dessa autora, porque é uma autora que eu gosto muito, é uma autora que eu li tudo dela. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou: pô, você não fez nenhum vídeo ainda da Agatha Christie, de resenha da Agatha Christie. Eu falei: como não fiz? Já fiz. Fiz logo no segundo mês, coloquei. Na verdade, a resenha eu fiz. Só que acabou ficando perdida ali no meio das outras e eu não publiquei. E eu tinha feito a resenha de um outro livro, que não é nem o livro que eu vou fazer hoje. Só que, assim, durante uma fase, eu tinha por meta fazer esses vídeos de resenha o mais tranquilo possível. Eu estou em casa, eu estou tranquilo, eu moro sozinho, então eu faço o mais à vontade possível. Eu acho que assim, se eu botar uma roupa social, um chapéu, um negócio, eu vou fazer isso, né? Meus anéis, eu uso vários anéis, alianças e tal. Eu não uso nenhuma aqui para fazer vídeo. Em casa eu fico o mais à vontade possível, como eu acho que quase todo mundo. Então, teve uma grande fase, uma grande parte das resenhas que eu fiz sem camisa, porque eu não uso camisa em casa, tem calor, nós moramos no Brasil, o Brasil é quente. E por alguns motivos que eu nem vou citar aqui, eu deixei de fazer resenhas sem camisa. Passei a fazer sempre pelo menos com uma camiseta, uma camisa polo, qualquer coisa, que não seja sem camisa, para não tirar o foco daquilo que eu estou falando. Que o cerne aqui do negócio é o que eu estou falando, que são as resenhas e os livros. A minha aparência, camisa sem camisa, barba sem barba, cabelo sem cabelo, é o que menos me interessa. Isso aí é o de menos, tá? Pelo menos para mim sempre foi o de menos. Mas, enfim. Então, essa resenha, como eu conversei esses dias com essa amiga minha, eu falei, bom, então eu vou colocar no ar, mas a resenha era uma daquelas que eu tinha feito sem camisa. Eu falei, bom, então eu não vou colocar mais vídeo sem camisa, então eu vou fazer uma outra resenha, então eu vou fazer de outro vídeo. Então aquele lá eu joguei fora, tá? Então é isso aí. Então hoje nós vamos falar da Agatha Christie. Agatha Christie é uma escritora que todo mundo deve ter ouvido falar. Se não leu, pelo menos já viu algum livro em banca, em livraria, porque tem diversas edições de banca, de livraria, de tudo. Tem um monte de filmes que foram adaptados dos seus romances. Tem peça de teatro, tem que também virou filme.
Ela teve um seriado, né, que até recentemente estava passando aí, um seriado que durou mais de 15 anos, chamado Poirot, Agatha Christie's Poirot. Tem acho que quase todas as aventuras do Poirot, não sei que canal passava porque eu assisti todos na internet. Mas teve. Eles fizeram as versões de todos os livros dela, do Detetive Poirot. Então é uma escritora mundialmente famosa. Alguns detalhes sobre ela. Bom, primeiro, data, nascimento e morte. Nasceu em 1890, morreu em 1976. A vida dela, tá, não vou cumpridar muito a vida dela, tá? A vida dela tem muita coisa para ser dita, mas vou no básico, tá? É, não teve uma infância muito rica. Começou a escrever em 1918, acho que 1918 o primeiro livro dela, alguma coisa assim. Então ela começou a escrever já com seus 20 e poucos anos, 30, quase 30 anos, né? 30 anos, essa é 1890, 30 anos. Ela teve dois casamentos. O primeiro casamento com Archibald Christie, que era um piloto da Força Aérea Inglesa, lutou inclusive na Primeira Guerra Mundial. Esse marido dela tinha um amante, chegou uma determinada época que ele resolveu se separar dela. Ela ficou um tempo, né, escondidinha aí, quietinha no canto dela. Depois ela conheceu um arqueólogo e através desse arqueólogo ela acabou se casando com um assistente dele na época. Eu não lembro o primeiro nome, era Malowan, o sobrenome. Então ela se casou novamente, era um cara 14 anos mais novo e ficou casada com esse cara até o fim da vida. E com esse cara, foi com esse cara que ela fez, ele era um arqueólogo, então ele viajou o mundo inteiro em expedições, né? E ela viajava junto. E quem conhece a Agatha Christie sabe que grande parte dos seus romances se passam no Oriente, em escavações. Ela tem livro que se passa no Egito, tem livro que se passa na Mesopotâmia, em Bagdá, no Expresso do Oriente, que é pegava, né? O Expresso do Oriente foi descontinuado, não existe mais esse trem, mas ele ia da Turquia até a França. Então, ela sempre escreveu muito sobre esse tipo de cenário, né, com esse cenário do Oriente. E ela, obviamente, que a inspiração ela pegou nas viagens, né? Então, mas obviamente que ela não começou por aí, né? Então, essa já é a segunda fase da Agatha Christie. Ela escreveu 70, 80 livros, escreveu uma ou duas dezenas de peças de teatro e alguns romances que não tem nada a ver com policial, com o nome de Mary Westmacott. São romances que eu não li, mas são romances de amor, assim, não tem nada a ver com a literatura policial. Entre as principais, as duas principais linhas, vamos dizer assim, dos romances policiais dela são os romances do personagem Poirot, que é o principal personagem dela, o detetive Poirot, cuja maioria dos livros ele é o personagem principal. E tem uma outra detetive, que é a Miss Marple, que seria a segunda em termos de importância. Depois tem outros, tem detetive Parker Pyne, tem alguns personagens que aparecem em histórias do Poirot, como o Superintendente Battle e Coronel Race. São personagens que aparecem em várias histórias do Poirot e em alguns livros eles são o detetive principal. Então ela usou esse universo de personagens que ela tinha em outros romances também. Tá? Então a obra dele, bom, curiosidades. Segundo o Guinness, ela é a escritora que mais vendeu livros no mundo, atrás do Shakespeare. Então ela vendeu cerca de 4 bilhões de livros até hoje. Então é a escritora, bom, a escritora mulher é mais vendida do mundo, disparado. Em termos de vendagem, em termos de livros vendidos, perde para a Bíblia, claro. Se bem que grande parte da Bíblia, dos volumes da Bíblia não são comprados, são dados, mas perde da Bíblia e perde das obras de Shakespeare. Segundo eu li, inclusive, parece que até hoje rendem muitos milhões de dólares aos herdeiros, só de direitos de reimpressão, direitos de filmes e tudo mais. Então, é uma obra muito interessante. E na parte de teatro, que eu não comentei, ela tem uma peça de teatro famosíssima chamada Testemunha de Acusação,
que virou um filme em 1958, se eu não me engano. Um filme famosíssimo de Hollywood. Não sei se foi de Hollywood ou foi do cinema inglês. O Tyrone Power fez o papel do marido acusado. A Marlene Dietrich, acho que foi Marlene Dietrich, fez o papel da esposa. E o Charles Lawton, grande ator britânico, fez o papel do advogado de defesa. Teve duas ou três versões para o cinema. Eu lembro dessa versão e lembro de uma versão de 1982, que é uma versão para TV, também desse mesmo filme, desse mesmo livro. Então é um livro bem famoso. E ela tem também, além do recorde de vendagem de 4 bilhões de livros, ela tem um outro recorde, que ela tem a peça que está há mais tempo em cartaz no mundo até hoje, que chama-se A Ratoeira. A Ratoeira também tem livro, eu já li, é bem interessante, uma peça, claro, de policial, e ela está sendo exibida até hoje na Inglaterra desde 1952. Faz 63 anos que essa peça está em cartaz. É a peça mais antiga em cartaz até hoje, é o recorde absoluto. Nenhuma outra peça esteve ou está há tanto tempo em cartaz. Então é realmente um fenômeno, né? A Agatha Christie, ela realmente tem números impressionantes. Agora, eu tenho quase tudo dela. Pelo menos tudo que é de Poirot eu já li. E eu tenho. E tem algumas coisas dos outros detetives também, mas eu gosto menos. Também assisti todo o seriado Poirot, então eu tenho bastante familiaridade com a Agatha Christie. Muita gente pode dizer, mas é uma literatura menor, uma literatura policial. Eu já conversei sobre isso em outros vídeos que eu fiz de romances policiais, de resenhas. A literatura policial não é um romance menor nem maior, é um romance de entretenimento, tá? Assim, não é um romance clássico, não é um romance que vai te trazer uma profunda reflexão, tá? Não é um Dostoiévski, não é um Proust, não é um Shakespeare, mas é um passatempo, tá? Da mesma maneira que você pode perder 2 horas por dia assistindo uma novela, assistindo um jogo, ou jogando com os amigos, ou tomando cerveja no bar, ou sei lá, fazendo qualquer coisa, você pode ler um livro policial. Eu gosto muito de usar livros policiais como para desafogar um pouco, porque às vezes a gente está lendo às vezes livros psicológicos, livros densos, ou livros de estudo, livros de não ficção eu chamo de livros de estudo, que são livros pesados, que te exigem muita atenção, muita reflexão, e você às vezes está com a cabeça cansada. Então você pega um livro policial e fica ali matando o tempo, como se tivesse, sei lá, vou assistir, em vez de você assistir um filme, pegar 1 hora e meia, 2 horas e assistir um filme, você abre um livro e lê 1 hora, 2 horas, você termina um livro desse. Tá? Então, deixa eu até mostrar o livro. Aqui, Agatha Christie, Assassinato no Campo de Golfe. É o livro que eu vou falar dela hoje. Então, o que eu tenho a dizer sobre livros policiais é isso. É um livro de passatempo, é um livro para você desanuviar a cabeça, você relaxar um pouco, tá? Você não quer ler nada muito pesado, ou no intervalo entre uma coisa e outra, você lê um livro policial. E Agatha Christie é um livro policial de alta qualidade, porque além de tudo você vai exercitar o seu raciocínio, porque as tramas dela são muito bem feitas. Na maioria das vezes você não consegue descobrir quem é o culpado antes do final, o que é bem legal, o que mostra que ela teve um trabalho de burilar a obra até ficar o melhor possível. Então eu acho que são livros muito interessantes. Dizer que a Agatha Christie ela é considerada a rainha do crime, é a que mais vendeu, tanto no seu gênero quanto em qualquer outro gênero. Mas ela sofreu uma influência muito grande do Edgar Wallace, que é um autor que eu já fiz resenha aqui de um livro dele. Eu fiz resenha do Os Olhos Velados de Londres, que é um autor do começo, do final do século XIX, começo do século XX. É um autor também que tem... Esse tem acho que umas 300 obras. Tem 4 vezes mais do que ela. E é um autor muito bom também. Então, ela tem grande influência desse cara. Agora, o vídeo está ficando muito longo, porque eu gosto de falar muito dela. E eu não quero que o vídeo fique longo demais, tá? Para não cansar vocês. Então eu vou direto agora falar desse livro aqui, que é o livro da resenha do vídeo.
Assassinato no Campo de Golfe. Por que eu estou falando desse livro aqui? Porque esse livro aqui foi o primeiro livro dela que eu li. Não é o livro mais famoso. Provavelmente os livros mais famosos dela são Assassinato no Expresso do Oriente, O Caso dos 10 Negrinhos, Morte na Praia também é famoso. O que mais? Sei lá. Então, acho que os mais famosos são esses. Talvez Morte no Nilo, Morte na Mesopotâmia. Mas esse é o primeiro livro que eu li dela. E está entre os livros que eu mais gosto. Tem uma relação ali de pelo menos uns 10 livros que são no mesmo nível, que são os livros que eu mais gosto dela. E esse livro está entre eles. E por ser o primeiro livro que eu li dela, então é um livro interessante para fazer uma resenha aqui. Talvez é um livro dela que muita gente não tenha lido. Então, vou falar dele. Ele é um livro de 1923, portanto, é um dos primeiros livros que ela escreveu. Pode ter sido o quinto ou sexto livro que ela escreveu. Então, está bem no comecinho da carreira dela. É um livro que ele trata de alguns assuntos, um dos quais, infelizmente, eu não vou poder revelar, senão eu vou estragar o final para vocês. Para quem está acostumado com a obra da Agatha Christie, vocês sabem que nos romances que tem o Poirot, em grande parte desses romances aparece um personagem chamado Arthur Hastings, que seria, o Sherlock Holmes não tem o Dr. Watson, então vamos dizer assim que o Poirot tem o Arthur Hastings. É um capitão retirado, como é que se diz, reformado, da Força Aérea inglesa. E é um personagem que aparece desde o primeiro livro dela, que o primeiro livro dela é o Misterioso Caso de Styles. Então, nesse livro, que aparece a primeira vez o Poirot, aparece também o Hastings. Então, ele participa da maioria dos romances do Poirot. É um personagem muito, muito legal. É um personagem típico, inglês típico britânico da era vitoriana, apesar dela escrever bem depois da era vitoriana, mas é um representante da era vitoriana, que é um século antes. É um personagem que faz um contraponto com o Poirot. Quando ele precisa de alguma opinião, ele está com alguma dúvida, algum dilema, ele sempre consulta o Hastings e na maioria dos casos ele faz o oposto. Quando o Hastings aponta para um lado, ele vai para o outro. Porque ele sempre brinca que o Hastings não está com as pequenas células cinzentas funcionando corretamente. Então, sempre tem romance que trabalham os dois, é um romance muito interessante. O Assassinato no Campo de Golfe, ele trata de um assunto bem interessante e é um assunto quase que padrão da Agatha Christie, que é assassinato. Um grande rico, um grande milionário, que não se sabe exatamente qual é a sua origem, mas chamado Renaud, ele mora numa vila na França, no sul da França. E ele manda uma carta para o Poirot pedindo os seus serviços, dizendo, Poirot é um detetive particular, pedindo ajuda. Diz que ele está correndo um risco iminente por causa de um segredo que ele conhece do passado e ele está correndo risco de vida. Então ele pede para o Poirot largar o que ele tiver de casos abertos lá e se dedicar unicamente ao caso dele. Então o Poirot mora em Londres. Então, para ele se deslocar até a França imediatamente, até o sul da França e se inteirar do caso. E o Poirot aceita. E na hora que ele está para sair, o Hastings está chegando também. Está chegando para... Eles moram juntos, né? Eles dividem a mesma casa. Então ele pega o Hastings para ajudá-lo. Então eles vão para lá. No decorrer da viagem, quando eles estão chegando ali na França, eles descobrem que, na verdade, o Renaud, que foi o milionário, ou o ricaço, como vocês preferirem, que mandou a carta de socorro, na verdade já está morto. Então eles chegam atrasados. Na verdade, ele não conseguiu defender, proteger o cara, né? Quando ele chega, o cliente, de certa maneira, o cliente já está morto. E lá já tem a polícia local investigando esse assassinato. E ele fica por lá também, para fazer as investigações por conta dele. Aí tem um Giraud, chama Giraud, é um detetive da Sûreté de Paris. Sûreté é aquela... Sûreté seria, equivalente à Scotland Yard inglesa. Seria aquela polícia especial da francesa. Ele está investigando lá e ele não gosta do Poirot, então os dois se bicam bastante. E no final eles acabam fazendo uma aposta para ver quem vai descobrir quem é o criminoso que cometeu esse crime. Então eles fazem essa aposta e no final a gente fica sabendo quem ganhou. Então eles ficam se digladiando o livro inteiro
e outros personagens ficam circulando por aí. Tem uma dupla de irmãs que trabalham num circo, que também se envolvem com os personagens, porque na verdade esse Renault tem um filho também, que ele na verdade ele está apaixonado primeiro por uma dessas irmãs de circo, depois ele se apaixona por uma vizinha, filha de uma vizinha, vizinha de cerca praticamente, que mora na vila ao lado. Então tem várias tramas, microtramas dentro desse romance, que é bem interessante. E nesse romance, só que eu vou dizer isso para não estragar o final. Nesse romance acontece algo muito importante na vida do Hastings, que é o personagem que acompanha sempre o Poirot. Dá para dizer que os livros do Poirot eles não têm uma certa continuidade, tá? Você não depende de ter lido um para poder ler o outro. Mas muita coisa que acontece em outros livros são coisas que vêm do passado, que aconteceram no passado. Então sempre tem alguma reminiscência, alguma coisinha que ela conta. Então nesse livro acontece uma coisa muito importante para o Capitão Hastings, que é um negócio que vai mudar bastante a vida dele. Praticamente vai mudar quase que completamente a sua vida. E vai propiciar outras aventuras, inclusive a partir do que vai acontecer com ele, que eu não vou dizer o que é. Por um acaso, né? Foi o primeiro livro que eu peguei dela para ler, e já é um livro com o personagem do Poirot e também do Hastings, e acontece provavelmente a coisa mais importante da vida do Hastings ali durante a sua vida, trajetória, vamos dizer, de personagem, que é bem legal, tá bom? Então eu não vou contar o final. Eu vou dizer para vocês que o final é bem surpreendente, porque às vezes muitas coisas que parecem não são. E tem muitas reviravoltas nesse filme, nesse livro. Tem muitas... eu não quero estragar muito, eu não quero estragar nada, não vou falar mais nada sobre isso, mas assim, existem histórias por trás desse personagem. Esse personagem é um personagem que conhecia um segredo obscuro. Na verdade, ele pode ter participado de um segredo obscuro em outros locais, né? Então, ele diz que veio do Chile, na verdade, de Santiago, e se instalou na França, mas na verdade ele não é chileno, ele é de um outro local. E existem outros personagens ali na vizinhança e que estão interagindo ali, que na verdade não são quem parecem ser. Então tem tramas do passado que vão influenciar, né, nesse futuro. E entre outras coisas tem várias reviravoltas até o final. É uma trama muito bem trabalhada. Para mim é um dos melhores livros dela. Não deve absolutamente nada ao caso dos Dez Negrinhos, ao assassinato do Expresso do Oriente. Não deve nada a esses dois livros mais famosos. É no mesmo nível, tão bom quanto. Tá bom? E o legal é que eles são livro fino, né? Assim, ó, tem 200 páginas. E a Agatha Christie, como ela vende muito, tem 1 bilhão de editoras que editaram seus livros. Qualquer sebo, você vai lá, você paga R$ 10. Se você morar fora de São Paulo, você vai pagar menos ainda, tá? Por R$ 10 você compra qualquer livro dela em sebo. Então você acha todos em sebo. É muito barato de você comprar, tá? Então é uma coleção que vale muito a pena ler, a coleção Agatha Christie. E tem uma outra coisa muito legal, para quem gosta de história, para quem gosta de ambientação. É muito interessante você acompanhar. A carreira dela vai de 1918 a 1970, vamos dizer assim. Apesar de ter livros publicados depois de 1970, foram livros que ela escreveu antes. O próprio livro, o livro Caso Final do Poirot, que é Cai o Pano, ela escreveu em 42 e publicou só em 72. Publicou 30 anos depois que estava escrito. Então, até 70 ela parou de escrever. Então você tem um período aí de quase 50 anos, vamos dizer assim, que você tem a história, todas as histórias praticamente se transcorrem em Londres, tirando aquelas que eu contei no início do vídeo, que ocorrem no Oriente, em outros países e tal. Mas vamos dizer que 70, 80% dos romances acontecem em Londres. Tanto Londres quanto algumas outras cidades pequenas da Inglaterra. Então você vê o cenário dos livros, é a Londres dessa época, você vê os costumes do pessoal,
como é que funciona, como é que eles andam, que tipo de transporte eles usam, que restaurantes eles frequentam, qual é o lazer da época, o que eles fazem, quando eles vão para as cidades do interior, como é que é o panorama, como é que vivem as pessoas do interior do campo da Inglaterra, quando eles vão para o litoral, a mesma coisa. Então você tem todo aquele panorama sociológico de uma Inglaterra de 50 anos, basicamente, né? De metade do século XX. Então, para quem gosta dessa atmosfera, de sentir como é que é a cidade no passado, e você pode ir para Londres hoje e ver como é hoje. Então, você compara do passado para hoje, o que mudou, o que não mudou. É uma transformação muito interessante, né? É uma coisa que aqui no Brasil a gente tem bem pouco. Alguns romances aqui de São Paulo, por exemplo, você consegue uma atmosfera de como era São Paulo, por exemplo, nos anos 50. O próprio Memórias de um Gigolô, que eu fiz a resenha, você pega São Paulo dos anos 40 e 50, você consegue comparar com hoje. Mas é um, dois, três livros, não é uma série de livros. E ali ela acompanha quase 50 anos de evolução da cidade. É muito interessante. Tá? Mas acho que eu já falei demais, tá bom? Infelizmente, eu devia ter postado antes um livro da Agatha Christie, porque ela é uma autora que eu gosto muito. Mas, como eu disse, acabou ficando perdido a resenha no meio de outras resenhas. Eu acabei não publicando. E agora eu criei uma nova, tá? Estou fazendo uma nova e vou publicar o mais breve possível. Não, se não for amanhã, vai ser ainda essa semana. Tá bom? Eu estou falando essa semana, mas eu estou gravando na madrugada do dia 4 para o dia 5 de janeiro. Então essa semana deve ir até o dia 10. Tá bom? Então é isso aí. Lembrando sempre que esses vídeos que eu faço aqui é uma demonstração, é um dropzinho de palestras literárias e aulas particulares que eu dou. Tá? Se você tiver interesse, o meu contato está sempre na descrição do vídeo. Tá bom? Então se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se você quiser se inscrever no meu canal para receber as notificações dos vídeos, você clica lá em inscrever-se no canal, tem um sininho. No sininho você vai colocar lá, quero receber todas as notificações de vídeos do canal. Então sempre que eu publicar um livro, uma resenha de livro, você vai receber um e-mail do YouTube avisando que tem um vídeo novo no canal para você assistir. Tá bom? É isso aí então. Uma saudação e até a próxima, que esse vídeo ficou grande demais.